Sensacional, sensacional, né? Eu vi aqui no comentário, não precisa de som, o vídeo em si fala por si, né? Basicamente isso, né? Mostrando a alegria, né? Em compartilhar os óleos essenciais e a transformação que existe quando você recebe, né, os óleos essenciais. E para a gente falar um pouquinho, né, desse poder que os óleos essenciais têm, né, no nosso corpo humano, a gente trouxe aqui uma pessoa incrível que tem um conhecimento extraordinário, né, que vai trazer o tema para a gente. O corpo humano e os óleos essenciais. Então, seja bem-vindo, minha amiga Marcele Menezes, né? Marcele Oliveira, Menezes Oliveira, né, Marcele? É. Seja bem-vinda, minha amiga, a palavra é sua. Ô, Rafa, muito obrigada. Antes de mais nada, eu quero dizer o quanto eu sou grata por essa oportunidade, pelo convite. Você, a Renatinha, vocês têm feito um trabalho incrível, que tem impactado muitas pessoas, e eu sou muito grata por fazer parte disso. Muito grata à Lu e ao Heron por todo o suporte, sem o auxílio deles, sem o apoio deles, a minha caminhada na Doterra não seria tão leve como tem sido. Então, fica a minha gratidão a vocês. Bem, gente, boa tarde a todos. Como o Rafa disse, eu sou a Marcele Oliveira, Menezes Oliveira, e da última vez que eu estive aqui, eu palestrei no último Weekend Essencial, e eu disse a vocês que eu era Presidential Diamond, mas eu estava Elite. E eu continuo Presidential Diamond, mas eu já estou Premier. Então, estou caminhando para chegar ao meu lugar, né? E essa caminhada tem sido muito especial. Eu estou há um ano na Doterra e tem sido um ano de muita transformação, muito aprendizado e muitas vidas impactadas. E eu estou muito feliz por isso. E hoje, pessoal, coube a mim falar sobre o corpo humano e os óleos essenciais. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Está compartilhada, não está? Vocês estão vendo? Alguém sinaliza aí para mim que está vendo, por favor? Tá ok. Rafa, está vendo? Ficou mudo aqui para mim, gente. Está vendo? Vocês estão vendo? Tá ok, tá ok. Ah, tá. Legal. Bom, então coube a mim hoje falar sobre o corpo humano e os óleos essenciais. Eu quero começar dizendo a vocês que esse tema é um tema muitíssimo amplo. Nós podemos, dentro desse tema, falar sobre a química dos óleos essenciais, sobre como os óleos essenciais reagem ao organismo e, na verdade, ao contrário, né? Como o organismo reage aos óleos essenciais. E a nossa proposta hoje não é essa. A nossa proposta é nós nivelarmos um pouco o conhecimento e desvendarmos algumas questões relacionadas aos óleos e relacionadas à Doterra, que sempre geram dúvidas. Então, eu quero começar falando lá do básico, né? Que todo mundo já sabe. O corpo humano, ele é formado por diversos órgãos. Como é que se formam os órgãos? As células se unem, elas formam os tecidos se unem e formam os órgãos. E o que são um conjunto de órgãos? O que é um conjunto de órgãos? O conjunto de órgãos é um sistema no corpo humano. E o corpo humano, então, ele tem 14 sistemas. A gente tem algumas doutrinas que falam que tem 12 principais, 11, isso sempre varia um pouquinho. Mas, efetivamente, na biologia está dividido em 14 sistemas. E o conjunto desses sistemas, então, formam o organismo, que é o corpo, né? Então, olha, está muito simples. Células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas, sistemas formam o organismo, formam o corpo. E nós temos, então, 14 sistemas no corpo humano. Que sistemas são esses? Eu vou ler rapidamente, não tenho a pretensão que ninguém decore, tá? O que precisa ficar claro para nós é que o corpo humano é dividido em sistemas, ponto. Então, quais são esses sistemas? Temos o sistema circulatório, respiratório, digestório, nervoso, endócrino, excretor, urinário, reprodutor, esquelético, muscular, linfático, imunológico, tegumentar e sensorial.
Muita coisa, né? São 14. Mas se nós aprendermos que o corpo tem 14 sistemas, dividido em sistemas, já é suficiente. A gente pode até esquecer o 14. Que divisão é essa? Essa divisão, ela é uma divisão apenas didática. Por quê? Porque os sistemas, eles não são independentes. O organismo não é independente, né? O organismo não trabalha sozinho. Para eu dar um clique aqui no Enter para passar o slide, eu estou mexendo várias funções do meu corpo, né? Então, eles são interligados. Essa divisão é apenas para fim didático, tá bom? E aí, eu quero trazer a reflexão, uma primeira pergunta. Ora, se está tudo interligado, se a célula forma um tecido, tecido forma um órgão, órgão forma um sistema, o sistema forma um corpo. Por que tantas vezes a gente insiste em cuidar do órgão? A gente insiste em cuidar do problema, não é? E é isso que a gente tem feito ao longo dos anos, né? E o que nós precisamos adquirir é essa consciência do todo. Quando a gente passa a entender a necessidade de saúde que o ser humano tem, não tem como a gente falar em necessidade de saúde sem uma consciência do todo. Vamos falar de um ponto que é muito sensível, né, para a maioria das mulheres, inclusive para mim. Emagrecer. Cuidar do peso. O que a gente precisa fazer, gente, para cuidar do peso? É uma série de fatores, né? Eu preciso cuidar da alimentação, eu preciso cuidar do sono, eu preciso fazer atividade física, eu preciso gerar mais saúde no meu organismo, eu preciso diminuir a carga tóxica e por aí vai. Por quê? Porque é uma consciência do todo. Não é um ponto que nós precisamos cuidar quando nós falamos da saúde, nós precisamos cuidar do todo. E a proposta da aromaterapia é justamente essa, é o cuidado do todo. Então, o que é a aromaterapia? É uma terapia de natureza sistêmica que busca obter de forma integrada o equilíbrio do corpo, físico, mental, emocional, espiritual, por meio do quê? Por meio do uso dos óleos essenciais. Uau, mega simples, né? Então, o óleo essencial é um produto, é um instrumento para nós cuidarmos do corpo. De que maneira? De maneira sistêmica. O que é uma maneira sistêmica? O todo. Cuidar do corpo com base no todo, né? E eu trouxe aqui para nós, gente, para nós nivelarmos mesmo o conhecimento, algumas referências bibliográficas com relação à aromaterapia. Então, nós temos aqui, olha, o primeiro registro com relação à aromaterapia data de 3.500 a.C. O que se fazia nessa época? Os egípcios já faziam uso dos óleos essenciais. Depois a gente tem uma referência, tem várias, tá? Estou resumindo aqui num quadro bem simples, né? É um quadro até que está disponível nas nossas apresentações, enquanto consultores de bem-estar da doTERRA. Em 460 a.C., o pai da saúde moderna, Hipócrates, já usava os óleos essenciais. No nascimento de Cristo, Cristo recebeu 2 óleos essenciais. O pai da aromaterapia publica o primeiro livro em 1937, depois de Cristo. Na Segunda Guerra Mundial, temos referência com relação ao uso dos óleos essenciais para tratar de soldados feridos. Depois, em 2008, surge a nossa queridíssima empresa, né? A doTERRA. Em 2018, aporta no Brasil. Então, olha, nós estamos falando de algo que é milenar. O uso dos óleos essenciais é milenar. Só que isso se perdeu ao longo dos anos. Desde 3.500 a.C., as pessoas eram cuidadas de maneira sistêmica e ao longo do tempo isso se perdeu. Quantas vezes nós já tomamos, por exemplo, um medicamento para tratar um sintoma? Nossa, né? A gente vai passar anos aqui falando, né? A vida inteira.
A vida inteira nós fizemos isso. Só que agora nós estamos vivendo um momento incrível em que está muito acessível o acesso a esse cuidado sistêmico. E eu, Marcele, pessoalmente, entendo que isso é um ganho incomparável para a humanidade. E é por isso que tantas vezes a gente compartilha com tanto amor, não é mesmo? Porque a transformação ela é real. Quando a gente passa a cuidar do todo, aquilo que é particular desaparece, não é? E a gente tem um ganho extraordinário em saúde. Então, olha, eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês e vou pedir que vocês comentem no chat para mim. Quero fazer uma pergunta bem simples. Me digam uma coisa. O óleo essencial de hortelã-pimenta, ele auxilia em casos de sinusite? Vocês podem responder para mim aí no chat? Sim ou não? Quem responde aí para mim? Sim, já vi um monte de gente dizendo sim, né? É isso mesmo. O óleo essencial de hortelã-pimenta, ele auxilia em casos de sinusite. Mas agora eu quero fazer outra pergunta. Vamos lá. O óleo essencial de hortelã-pimenta se limita a auxiliar em casos de sinusite? Me respondam também, por favor. A Lília já respondeu ali não, o Antônio não, Renata não. Não, né? A resposta é não. O óleo essencial de hortelã-pimenta, ele não se limita a auxiliar em casos de sinusite. E aí eu vou fazer outra pergunta. Por quê? Essa eu vou responder, não vou colocar ninguém em aperto não, tá? Por que que o óleo essencial de hortelã-pimenta, ele não auxilia só em casos de sinusite? A resposta é bem simples, porque o objetivo da aromaterapia, a função dos óleos essenciais, é trazer suporte ao ser humano de maneira sistêmica. Até já dissemos, né? A função do óleo essencial não está em cuidar de sintoma, não está em cuidar de doença. A função do óleo essencial é trazer suporte ao organismo como um todo. Só um pouquinho que a minha apresentação parou. Voltou. Bom, então se o hortelã-pimenta, ele não se limita a auxiliar em casos de sinusite, se o objetivo, a função dos óleos essenciais é dar suporte ao ser humano de maneira sistêmica, é dar suporte ao organismo, a conclusão que a gente tira é que o óleo essencial de hortelã-pimenta dá suporte ao sistema respiratório. Simples assim, né? Por isso que eu fiz aquela introdução falando dos sistemas. Porque nós precisamos não só entender isso, como interiorizar isso e viver isso. Eu estou vendo que a Vivilene levantou a mão. Foi sem querer, Vivilene? Se você realmente quiser perguntar, pode abrir seu microfone e falar. Bom, como não falou, eu vou entender que foi por engano, tá? Mas se tiver alguma questão, pode falar. Então, vamos avançar um pouquinho, olha. Vamos falar da importância, então, de nós enfatizarmos os sistemas corporais. Por quê? Por que que, então, é tão importante nós enfatizarmos os sistemas corporais? Primeiro, porque é o certo, né? Vimos aqui de maneira rápida e simples que essa é a definição correta. O óleo essencial, ele é o produto da aromaterapia e o objetivo da aromaterapia é cuidar do organismo de maneira sistêmica. Então, quando a gente enfatiza o óleo corporal para os sistemas, nós estamos aplicando a definição correta. Então, esse é o primeiro ponto, é o certo, tá? Segundo ponto, é mais simples. Quando eu falo que é mais simples, eu estou me referindo ao aprendizado. É mais simples eu relacionar o óleo essencial com o sistema
do que com um sintoma, do que com uma enfermidade. E nós vamos deixar isso bem mais claro logo mais à frente, tá bom? Terceiro, é duplicável. Quando eu falo que é mais simples, eu me refiro ao aprendizado. Quando eu falo que é duplicável, eu me refiro ao compartilhamento. Gente, eu nem sei quantas milhares ou até milhões, não sei dizer, me veio isso à mente agora, não foi algo que eu pesquisei, milhares de doenças que a gente tem catalogado. Não sei dizer, mas deve ser infinitas, né? Pensa bem, nós decorarmos todas elas, e mais do que isso, sabermos que óleo dá suporte ao organismo nesses casos. É impossível. É impossível. Agora, quando eu falo do sistema, eu não preciso saber. No máximo, eu vou dar um Google para dizer assim, tal órgão faz parte de qual sistema? No máximo, porque o resto eu já sei. Então, isso se torna duplicável. Quarto ponto, isso gera independência e empodera. O que eu quero dizer com isso? Nós temos pessoas de tudo quanto é perfil. Não tem problema nós contarmos com o suporte da nossa linha ascendente, das pessoas que estão há mais tempo na doTERRA, dos nossos grupos de WhatsApp. Eu faço parte de vários e não abro mão de nenhum deles. Acredito que a maioria aqui também, né? Só que eu também quero saber fazer as minhas escolhas. Acredito que a grande maioria aqui também, né? Então, quando a gente simplifica esse processo, a gente tem a condição de gerar independência naqueles que fazem parte da nossa equipe, nesse ponto eu me refiro aos consultores de bem-estar, e também gerar em mim a independência. E nesse ponto eu me refiro aos clientes preferenciais, aos nossos convidados, né? E é muito bom eu saber que eu tenho uma solução natural em casa, e muito mais do que isso, que eu sei usar essa solução natural, né? Então, o próximo ponto é, na importância de enfatizarmos os sistemas corporais, é que o foco dos cuidados é a pessoa, e não o problema. Vou repetir o que eu disse agora há pouco. O óleo essencial, ele é um produto que auxilia, que dá suporte ao organismo. É isso que nós precisamos entender. O óleo essencial, como produto da aromaterapia, ele tem como objetivo principal gerar saúde e não cuidar do problema. Então, quando eu mudo a minha perspectiva e passo a enfatizar isso e passo a compreender isso, eu estou fazendo certo, é mais simples aprender, é mais fácil ensinar, gera independência e eu estou fazendo o que é, cuidando da saúde e não do problema, né? Quando eu faço isso, eu também valorizo o poder dos óleos essenciais. Porque é muito pequeno eu dizer que o óleo essencial cuida do problema X, e eu vou destrinchar isso daqui a pouquinho. Quando eu falo que ele dá suporte a um sistema, eu estou valorizando o poder dele e dizendo efetivamente o que ele é. E, por fim, também a gente respeita as políticas da empresa e a legislação. Então, agora eu quero convidar vocês rapidamente para a gente ver esses pontos aqui de uma maneira mais clara. Vamos lá, olha. Que é o certo, a definição correta, tá ok, nós já entendemos. Agora vamos pegar esses 3 pontos. É mais simples aprender, é mais fácil ensinar, gera independência e empodera. E aí eu quero fazer uma pergunta e vou contar com o chat de novo, tá? Me diga uma coisa. Quando eu tenho
um caso de má digestão, por exemplo, e eu tenho o Kit Brasil ou Kit Essencial para o Lar, qual óleo eu uso? Digam aí para mim. Gente, o chat sumiu aqui para mim. Rafa ou Luciana, se você puder, se um de vocês puder ler para mim o que está no chat, eu não estou conseguindo abrir, ele deu uma travadinha aqui. O pessoal está respondendo aqui, ó, geral, Zengest. Zengest. Pronto. O que eu uso para má digestão? Zengest, tá bom. Rafa, eu vou continuar contando com você, tá? Porque não tá habilitando aqui o chat para mim. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Se uma pessoa chega para você e diz o seguinte, o que usar para alguma necessidade relacionada ao pâncreas? De cara, assim, sem pesquisar. Pelo que eu falei, talvez seja até mais fácil responder, né? Mas eu tenho certeza que muita gente travou aí. Ó, tem aqui a Eliane falou Turmeric, a Lilian Zengest, Gerson Zengest, Zengest Carolina, Tanise falou Zendócrino. Legal. Mas o pessoal que acho que dos que falaram aqui, a maioria foi Zengest. Tá, legal. Depois da minha pergunta da má digestão ficou mais fácil, né? O pâncreas, e muita gente vai saber mesmo, mas a grande maioria, nós tivemos quantas respostas aí? 10 respostas? 15 respostas? É, aproximadamente. 10%. Nós estamos em mais de 130 pessoas? 10%. Por quê? Porque a maioria esmagadora não vai saber responder. Agora, vamos fazer o pensamento inverso, que é justamente o que eu estou dizendo. Se eu sei que o pâncreas é um órgão do sistema digestivo e que para o sistema digestivo o Zengest é uma das melhores opções, se alguém chega para mim e diz, estou com um problema no pâncreas, se eu mesma estou com um problema no pâncreas, eu posso usar com segurança o Zengest. Eu posso indicar com segurança o Zengest. Como posso indicar outros, tá? Estou falando que eu peguei o exemplo da má digestão, né? Percebam como se torna mais simples quando a gente fala do sistema? Foi o que eu disse lá atrás. O máximo que vai acontecer é eu não saber que sistema é. Entenderam? Então, o máximo que vai acontecer é eu dar um Google para dizer assim, o pâncreas pertence a qual sistema? Ele vai dizer digestivo. Talvez naquele momento, os endócrinos seria a melhor opção. Só que a pessoa não tem. E aí eu posso indicar com segurança o Zengest. Por quê? Porque é um óleo que vai suportar todo esse sistema, que vai auxiliar na saúde desse sistema. E aí a gente passa para o próximo ponto. O foco dos cuidados é a pessoa, a saúde, e não o problema. Eu quero dar para vocês um exemplo bem simples. O que a gente usa, o que a gente indica em caso de insônia? Primeira coisa, sono ruim. Já tá aí, lavanda. Sem dúvida, lavanda. Sempre. Não é? Como primeira opção. Só que o óleo essencial, ele tem um perfil, assim, muito especial, né? Como eu já disse, a gente pode considerar muito especial, que não é cuidar do sintoma, não é tratar uma doença, é dar saúde. E sabe o que acontece? Às vezes, a saúde que a pessoa precisa não é a saúde que eu preciso. Por que eu escolhi esse exemplo da lavanda? Porque eu quero contar uma historinha rápida para vocês. Quando eu conheci os óleos essenciais, o meu maior problema era o sono. Maior deles. Que me gerava um monte de outros problemas, né? Não dormia bem, consequência disso eu sempre estava muito cansada, o metabolismo não funcionava como devia funcionar. E aí, gente, a primeira noite que eu usei lavanda, sabe o que aconteceu? Eu passei a noite em claro. Não preguei o olho.
Isso não foi um problema para mim. Por quê? Porque eu estava muito bem orientada pela minha cunhada, Betânia, que foi quem me cadastrou, e também pela Luziana, que foi quem cadastrou a minha cunhada. Então, eu já sabia que talvez se um óleo não suportasse aquela necessidade que eu tinha, eu encontraria outro que suportaria. Só que quando nós não temos conhecimento, isso pode ser um grande problema. Isso pode se tornar um grande obstáculo. Quero dizer para vocês que eu encontrei a minha dupla perfeita, tá? Tá até aqui do meu lado, que eles não saem de perto de mim. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vetiver e bergamota. Vocês sabem por quê? Porque a lavanda, ela auxilia no sono profundo, mas eu descobri que a minha causa não era o sono, eu não tinha problema com o sono. Eu tinha problema relacionado ao sistema nervoso central. Então, quando eu usei óleos que acalmavam de maneira considerável o sistema nervoso central, o sono passou a ser ótimo. Eu durmo tão bem que eu durmo até menos horas do que eu precisava dormir. Consegue entender isso? Isso é cuidar da saúde e não do problema. E nós, como consultores de bem-estar, nós precisamos desenvolver esse compromisso de orientar as pessoas nesse sentido, de que o óleo essencial existe para cuidar da saúde das pessoas. E nós também, como clientes preferenciais, como consumidores, né, independente de sermos clientes preferenciais, consultores que também consumimos ou convidados, também precisamos compreender isso para saber que a proposta do uso dos óleos essenciais é isso, é cuidar da causa. E que talvez eu resolva com lavanda, mas talvez não. Agora que a gente vai descobrir, a gente vai, né? Porque opções não faltam. E aí eu quero falar assim de um ponto bem sensível, que é a valorização do poder dos óleos essenciais. A gente não pode, a gente não deve, eu vou explicar isso logo mais. A gente não deve falar sobre doença. A gente não pode, não convém. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu desrespeito a legislação, eu desrespeito as políticas da empresa, eu vou falar disso, como já está aí no slide mais ao final. Mas mais do que isso, eu desvalorizo o poder dos óleos essenciais. Olha, alguns óleos essenciais possuem mais de 800 compostos químicos. Sabe o que são compostos químicos? São as cadeias que eles formam. Eu não vou detalhar isso, mas só para a gente entender. Os compostos químicos, eles são formados por oxigênio, hidrogênio e carbono. A depender da maneira como esses três elementos se combinam, eu tenho um composto químico. Então, quando eu digo que um óleo essencial possui mais de 800, alguns, né, nem todos, possuem mais de 800 compostos químicos, eu estou dizendo que o hidrogênio, o oxigênio e o carbono estão se combinando em cadeias, 800 modelos de cadeias, mais de 800 modelos de cadeias. É muita coisa, né? Para vocês terem ideia, o ylang-ylang é um desses, que tem mais de 800 compostos químicos. Desses compostos químicos, aproximadamente apenas 330 são conhecidos. Os outros não foram estudados ainda, não são conhecidos. Então, vocês pensam o quão poderoso é um óleo essencial. Nós já sabemos na prática, né? Mas agora nós estamos entendendo quimicamente o quanto eles são poderosos. Então, quando eu relaciono um óleo essencial à doença, eu estou limitando e desvalorizando o produto que eu tenho. Exemplo prático. Se eu indico, um exemplo, o Brief para asma, a pessoa tem asma, eu indico o Brief. Primeiro que eu estou limitando, porque o Brief não faz só isso. O Brief tem
muitos compostos químicos diferentes que têm muitas atuações. Segundo, eu não sou médico. Eu não posso dar a garantia de que será esse óleo que vai funcionar para a pessoa. Às vezes não é o Brief, às vezes é o Peppermint, às vezes é o Ravensara, às vezes é a Pink Pepper, às vezes é o Niauli, às vezes é o eucalipto. Igual lavanda não foi para mim. Consegue compreender isso? Está claro para vocês? Em outras palavras, como o óleo essencial, ele trabalha cuidando da saúde, ele trabalha cuidando da base, o que ele faz? Ele vai lá na célula e ele reprograma a célula. E, às vezes, a reprogramação que eu preciso, a reprogramação celular que eu preciso, não é a reprogramação celular que outra pessoa precisa. E, por isso, esse cuidado de nós falarmos do sistema. O que o óleo essencial faz é fazer o corpo voltar a funcionar como deve ser. Então, uma questão também, né, como eu já disse, que é a queridinha das mulheres, o peso. Eu não posso dizer que um óleo essencial vai fazer a pessoa emagrecer. Eu posso dizer que o óleo essencial vai trabalhar o sistema metabólico. Vou contar uma coisa para vocês. Sabe o que aconteceu comigo depois que eu passei a usar os óleos essenciais? Eu emagreci 17 quilos. Foi só com óleo essencial? De jeito nenhum. Eu passei a cuidar da alimentação, eu passei a fazer atividade física. Os óleos essenciais reprogramaram aquilo que estava errado. Então, eles foram e são ainda hoje um grande suporte para mim. E é essa cultura que nós precisamos criar. Vamos avançar, né? Porque meu tempo, daqui a pouco, o Rafael tá puxando minha orelha. Então, olha, eu não vou ler, mas vou falar aqui rapidamente. Não separei os 14 sistemas, claro, ficaria extremamente cansativo. Mas eu coloquei aqui alguns exemplos de óleos essenciais que dão suporte aos diversos sistemas. Então, por exemplo, o sistema circulatório ou cardiovascular, né? Depende, ele tem os dois nomes. O que a gente tem nesse sistema? Tecidos sanguíneos, vasos sanguíneos e o coração. E aí nós vamos ter óleos que vão dar suporte a esse sistema. O helicris, o cipreste, o aroma touch e vários outros. Eu coloquei aqui apenas alguns, né? Sistema respiratório, peppermint, brief, melissa. Temos uma lista aqui infindável, né? O que mais? Acabei de falar, né? Eucalipto, niauli, pimenta rosa e muitos outros. O sistema digestório, temos engestes, endócrino, gerânio e outros. Percebam como é simples falar do sistema ao invés de falar de um órgão, de uma enfermidade ou de um sintoma, né? E aí, agora, nós já estamos chegando ao final. Eu quero dizer sobre aquele sétimo ponto, vou até voltar aqui um pouquinho. Sétimo, ali, respeito às políticas da empresa e da legislação. E aí, esse ponto é um ponto muito sensível e que a gente precisa, de uma vez por todas, né, ter isso de maneira muito clara. Porque, pelo menos para mim, até determinado ponto da minha caminhada, né, na doTERRA, isso não era claro. E eu me propus hoje a deixar isso muito claro, para que a gente não tenha mais dúvida com relação a isso e se torne, como eu disse, mais uma vez, certo, simples, duplicável, né? É isso que nós queremos. Então, olha, quando a gente fala de um óleo essencial, nós temos algumas classificações que são possíveis. Eu tenho classificação como saneante. O que é saneante? É um material de limpeza, tá? Para limpeza de superfície. Eu tenho uma classificação como medicamento, como aroma alimentício e como cosmético. Essas são as classificações possíveis dentro de um óleo essencial. Eu confesso para vocês que quando eu olho o site da doTERRA nos Estados Unidos, eu fico babando, porque eles têm milhares de produtos, né? E fico
Fico doida para chegar aqui. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, eu já vi que tem um desinfetante à base de On Guard, que com toda certeza ele está registrado como saneante, né? Só que tem um detalhe muito interessante. Pensem comigo. Na teoria, a gente poderia classificar esses óleos essenciais em qualquer um desses. Vocês concordam comigo? Responda aí no chat para mim. É possível eu classificar como limpador, como medicamento, como aroma alimentício ou como cosmético? Fala aí para mim, por favor, se as pessoas estão dizendo que é possível ou que não é possível. Sim ou não? Sim, estão dizendo que sim. Sim, é possível, né? Com certeza. É A possível. maioria aqui colocou sim, com certeza. É isso. Por quê? Porque as características dos óleos essenciais o habilita a todos esses usos. Aqui em casa a gente usa On Guard para desinfetar, a gente usa eucalipto, a gente usa lemon como saneante, né? Quem nunca pegou uma gripe e usou um óleo como antiviral? Também como medicamento. Quem nunca colocou numa receita? Quem nunca usou para a pele? Então, na teoria, eles podem ser classificados como qualquer um deles. Só que na prática, a legislação não permite que seja assim. Um produto que ele é classificado num determinado item, ele não pode ter indicação de outro. É uma questão regulatória. Então, por exemplo, vamos pegar um medicamento comum. Se eu pego uma dipirona e ele está classificado como medicamento, na bula da dipirona não pode ter indicação de uso cosmético. Muito menos de uso alimentício, muito menos de saneante. Entenderam? Existe regramento para saneante, existe regramento para medicamento, para aroma alimentício e para cosmético. E se eu enquadro um produto em algum deles, necessariamente eu excluo dos outros, tá? Então, aqui, reforçando o que eu já disse, um saneante não pode ser usado internamente, senão ele não seria um saneante. Não pode ser usado na pele, senão ele teria que ser um cosmético. Ele, por exemplo, precisa atender padrões de segurança, toxicidade, e ele precisa ser produzido por uma indústria de produto químico. Entendem que apesar da gente ter todos os usos, a gente não pode ter todas as classificações? Isso não é para óleo essencial, isso é para qualquer produto, tá? Então, qual foi a opção feita pela Doterra? Olha, o Rafa abriu a câmera, isso quer dizer que eu já estou ultrapassando meu tempo. Estou finalizando, tá bom, Rafa? Olha, então qual foi a opção feita pela Doterra? Foi classificar os óleos essenciais, ora como aroma alimentício, ora como cosmético. Ponto. A gente já tem visto nos nossos vidrinhos aroma natural, né? A gente já tem visto. Quando eu entro lá na página, vocês estão vendo a foto aí, é um print da página de compra da Doterra. Quando eu entro lá, ou no escritório virtual, na minha loja, ou no site, sem estar logado, na pesquisa de compra, eu já me deparo com isso aqui. Óleos individuais, aromas naturais, mix de óleos essenciais. O que é isso? Unicamente classificação legislativa. E nós precisamos respeitar. Nós precisamos respeitar isso. Certo? Quero dar um exemplo muito prático para vocês, o vinagre. O vinagre, ele é classificado como alimento, tá? A gente usa vinagre para temperar a salada. Mas eu quero contar para vocês outros 2 usos que eu faço aqui em casa. Eu uso vinagre também para limpeza de superfície, como saneante, né? E uso o vinagre também como cosmético. Eu tenho o cabelo um pouquinho oleoso e ele auxilia na oleosidade. Por quê? Porque a escolha é sempre do consumidor final. Ele é um ótimo saneante,
Mas você nunca vai ver uma empresa de vinagre dizer que lá no modo de uso, o vinagre pode ser usado como limpeza de superfície. Entenderam por que nós não podemos, e agora eu vou falar bem claro para os consultores de bem-estar, nós não podemos postar lá no nosso Instagram que o Lemon limpa a superfície, porque nós estamos colocando em risco a integridade da doTERRA. Nós podemos trazer um grande problema para ela. Isso serve para sintoma, isso serve para doença. Então, não posso falar que o Brief auxilia em casos de asma. Por quê? Porque o Brief não está classificado como medicamento. E eu deixo a doTERRA numa situação muito delicada quando eu faço isso. Porque eu estou anunciando algo que ela não tem a autoridade para anunciar. O OnGuard, gente, o OnGuard, eu vou dar um exemplo muito claro. Qual é o melhor uso da OnGuard? Para a gente fechar. Imunidade. Ele dá suporte ao sistema imunológico. Só que o OnGuard, como ele pode ser ingerido, ele está classificado como aroma natural. Se eu for lá nos aromas naturais, eu vou ter o OnGuard. Os que estão classificados como aroma natural, então eu posso sugerir o uso interno, porque ele é alimento. O que não tá, eu não posso. Gente, nós poderíamos falar aqui, assim, a tarde inteira sobre isso, né? Então, precisamos aprender o seguinte, vamos obedecer à classificação. Vamos vincular os nossos olhos exclusivamente ao sistema. E nós que somos consumidores, convidados, né? Clientes preferenciais, vamos entender que se eu aprendo o sistema, tá resolvido. O máximo eu vou dar um Google para saber o nome do sistema. Então, nós finalizamos e quero deixar a frase para vocês. É a mesma frase que eu deixei da última vez, porque é uma frase que eu amo. E o Rafa sempre me incumbe de temas assim, muito novos, muito diferentes. E então eu quero deixar para vocês essa frase de Albert Einstein, que a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará a seu tamanho original. E quero convidar vocês a abrirmos a nossa mente para essa nova ideia, que não é nova, que é desde 2008 que a doTERRA nasceu, que é de nós respeitarmos o que o óleo essencial é, que é cuidar do sistema. Muito obrigada. Vamos continuar, porque a tarde vai ser incrível. Beijo para vocês. Se tiver alguma pergunta, podem postar no chat, que eu estou à disposição, tá bom? Sensacional. Obrigada, Rafa. Que aula, né? Que aula. Eu já quero ver aqui as mensagens aqui de energia positiva e gratidão para a Marcele. Quem gostou? Quem gostou aí desse bate-papo com a Marcele, dessa aula, né, que ela deu aqui para gente? Compartilha aí com a gente. Marcele, acho que o pessoal gostou, hein? Ó, maravilhoso, top, muito bom, né? Responsável, ética, ó, perfeita, didática, atitude coerente e responsável, perfeito. Muito obrigada. Ó, a Patrícia Becker, né? Vamos aqui para uma perguntinha bem rápida aqui, né? Por conta do nosso tempo, né? Só para você dar essa breve resumida. A Patrícia Becker perguntou o seguinte: os óleos essenciais, aromas naturais, 5 ml podem ser ingeridos, certo? Agora, os de 15 ml podem? Podem. E eu vou dizer isso porque nós estamos aqui num ambiente fechado. Então, somente por isso. O que acontece? Tudo está vinculado àquele registro que eu disse para vocês. A doTERRA é nova no Brasil, gente. Nós temos 3 anos. Os registros na Anvisa são registros dificílimos. Quando eu comecei, gente, não tinha nem um vidrinho que vinha escrito aroma natural. Hoje nós já temos um campo próprio lá na pesquisa, como eu mostrei, de aroma natural. Então, nós estamos vivendo esse processo. Então, por enquanto, o que nós temos? Nós temos o registro na Anvisa apenas dos óleos de 5 ml, mas é o mesmo óleo. Não tem diferença. O conteúdo é o mesmo. Vou postar isso na rede social? Vou publicizar isso? Não vou, porque não vou desrespeitar a política da empresa e uma legislação. Agora, eu posso fazer essa escolha, uma vez que eu sei que se trata do mesmo produto e é apenas uma questão regulatória. Perfeito, perfeito.
né? Então, assim, a gente tem que, aquele velho ditado, né? A gente dançar conforme a música, né? A doTERRA, ela está se espalhando aí por vários países, mas o Brasil, ele tem algumas regrinhas diferenciadas. E como a doTERRA, ela é simplesmente maravilhosa, ela não inflige nenhuma regra em nenhum país. Ela simplesmente se adequa à legislação daquele país, né? E cabe a nós, né, também respeitar, né, e dançar conforme a música. Eu acho que você colocou um ponto aí, Marcelo, que para mim, assim, é maravilhoso. Isso que você falou para a gente aqui, acho que é realmente incrível. Abre muito a mente, tanto do cliente preferencial que está ouvindo, né, porque ele passa a entender que realmente os óleos essenciais são muito mais poderosos, né, do que talvez ele até imaginava. E para os consultores de bem-estar, não só facilita muito o trabalho, né, como também potencializa, porque esse exemplo que você deu do tipo, pô, sinusite, pô, tem um brief, beleza. Mas a sinusite, ela não vem por conta de um problema respiratório. Por que que eu não falo, né, que o brief, ó, a gente tem um brief que ele vai atuar no sistema respiratório como um todo. E atuando no sistema respiratório como um todo, consequentemente, você tem ali, né, o alívio da sinusite. Nossa, foi simplesmente perfeita essa aula. Acho que a galera gostou bastante aqui. Top demais. Legal, gente. Muito obrigada, viu? Se tiver mais alguma dúvida, eu vou continuar online. Pode postar aí no chat que a gente vai Top, perfeito, trocando uma exatamente. ideia aí, tá bom? Então, show, Marcele. Gratidão, gratidão por ter compartilhado tanto conhecimento com a gente, mulher. Gratidão é minha. Valeu, tamo junto. É isso aí, pessoal. Esse é o Weekend Essencial, Weekend Essencial, né? Esse é o Weekend Essencial, esse evento incrível que a gente está aqui na nossa 7ª edição. E aí eu pergunto para vocês, estão gostando? Essa é só a primeira palestra. Imagine o que está por vir aí.